Professor, aqui, boa noite, do Central do Chival. O Corinthians sai vencendo com 1-0, gol no final do primeiro tempo, mas foi de novo aqui muita atenção no início da segunda etapa. Foi a crítica que foi primordial para a habilitação e a derrota do Corinthians? Olha, foi um dos fatores, não tenho dúvidas. Pela segunda vez, um gol assim, na virada do tempo, desarticula e desequilibra qualquer equipe. É um fator, uma situação que nós temos que corrigir, buscar uma correção rápida. Não podemos nos dar aí ao luxo de em 2 partidas acontecerem no mesmo parque. Trabalhamos com essas colocações, inclusive no intervalo, alertamos para um retorno um pouco mais dinâmico, um pouco mais atento, até porque a equipe adversária fatalmente faria alterações e voltaria com uma equipe um pouquinho mais agressiva. Basicamente foi o que aconteceu. Sofremos uma situação que provocou todo um desequilíbrio em razão. O jogo ficou franco e muito aberto a partir daí. Antes da gente abrir o ataque, a gente já teve bastante de marcadores que vão ficar. Foi um momento que já aconteceu mal na partida, que foi muito conflito pelo Corinthians, que é muito difícil esse ato de Não, eu jamais converso depois de uma partida com qualquer atleta. É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral, e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que tem se passado para que futuramente não volte a acontecer. Então, na segunda partida do Corinthians, é muito criativo. Como você percebeu isso? Você tem que ver talvez nesse momento da base dela. Olha, eu acho que nós temos que ter cuidado com a base. Nós temos que primeiro termos uma equipe que volte a passar essa confiança ao torcedor. O que vinha acontecendo, acho que a equipe vinha evoluindo, vinha melhorando. O resultado é natural. Nós tivemos coisas ruins dentro da partida, tivemos também coisas boas. Nós estamos tendo uma posse de bola e está faltando realmente o movimento final. Eu acho que isso tudo nós temos que trabalhar muito mais, buscarmos soluções para que daqui a pouco, com esse volume que a equipe vem apresentando, nós possamos também ter a possibilidade das conclusões do que vem, nesse momento, vem penalizando consideravelmente a nossa equipe. Durval, André Calvão, primeiro um esclarecimento, você respondeu durante o seu pênalti, você disse que vai ter uma conversa para que essas coisas não voltem mais a acontecer. Você, pessoalmente, não é muito favorável a esse tipo de cobrança de pênalti, a uma posição que tem, ou por uma outra situação? Não, eu falo de um modo geral. Tem situações que são necessárias ali, uma intervenção direta de quem comanda, não tenho dúvidas disso. Não especificamente apenas nessa situação, mas em outras que acontecem e que se repetem. Então tem momentos que quando situações voltem a ser ou pareçam ser repetidas a todo instante, nós temos que buscarmos uma solução, é natural. É um trabalho interno, eu não exponho ninguém, jamais. O que aconteceu, eu tenho certeza que o próprio Mendes, ele tá remoendo a decisão daquilo que aconteceu. Mas já foi muito importante em muitos momentos,
e às vezes nós tomamos uma decisão que acabe penalizando a nossa equipe, apenas isso. Mas nós conversaremos com certeza, até porque tudo que nós fazemos ao longo desse processo é mostrarmos erros, corrigirmos erros, buscando uma melhora para o jogo seguinte. Quando duas situações em relação ao clima da torcida do nosso que a gente vai falar titular, para trás da disposto, é conquistado pelo torcedor corintiano. Você escolhe essa formação com os jogadores, fazer uma avaliação do jogo de hoje, eles podem te entregar essa dúvida na hora da contestação da torcida. Olha, eu entendo a contestação, só que eu preparo uma equipe sempre, eu busco melhorar todos os atletas que estejam no nosso grupo. Félix é um jogador de seleção equatoriana, um jogador que vem chamando atenção há algum tempo pelas ótimas presenças, principalmente em todas as datas FIFA que eu acompanhei. Fez grandes jogos, um jogador não pode ser descartado assim do dia para a noite. Nós temos que confiar, acreditar. Kaká vem numa evolução, vem numa crescente, vem sendo importante. Erros acontecem. Não podemos penalizar especificamente determinados jogadores. É um erro coletivo sempre, e o restante é a responsabilidade do treinador. Você falou agora em determinado momento que a gente tem posse de bola, estamos com a bola, mas o último tapa, talvez ele não começou com o commodity para ir para o comandantes passados também dificuldade de se encontrar esse substituir rápido, dificuldade. Já pensa, caso não, com uma culpa rodada da frente, uma pergunta de encontrar um método, talvez um pouco diferente, para que o Corinthians possa ter essa posse de bola e esse toque. 10% final do campo, olha, isso tem que ser muito bem trabalhado. Você tem que criar e simular sempre situações para que a equipe possa infiltrar a todo momento, a partir do instante que tem essa posse de bola no campo ofensivo. O principal nós fizemos. Nós tivemos a bola contra uma equipe que gosta muito da bola, que é a equipe de Mirassol. Nós tivemos a posse. O que faltou foi esse movimento final, essa troca um pouco mais dinâmica à frente da área adversária, com movimentos de infiltração da nossa equipe. Eu acho que hoje nós tivemos aí o Igor fazendo uma boa apresentação, um jogador que tem mais ou menos as características que o Garra apresenta, um jogador de meio, de criação, e ele jogou dessa forma, ele jogou aberto para marcar, por dentro para poder criar, teve boas oportunidades, procurou sempre a melhor opção possível. Eu acho que fez um jogo dentro de uma boa condição. Agora, tudo isso tem que ser ainda melhor trabalhado para que os resultados possam ser aquilo que todos nós queremos. Legal, esse fez uma análise dos dois gols do Mirassol, onde eles vieram do lado do Martins, também mais do gol. Só um complemento dessa pergunta: o jogo de hoje pode ser a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, apenas 4 foram contra o comando. Deu uma explicação para entender o que acontece. Olha, é difícil você ter um diagnóstico numa condição como essa. Até então o jogo estava normal, nós estávamos com o jogo equilibrado, tendo a bola, nos resguardando, trabalhando de um lado para o outro e buscando abrir um pouco mais a linha defensiva da equipe adversária. De repente, no retorno da partida, em 3 minutos nós tivemos o Mirassol com 2 oportunidades, a primeira e logo em seguida, na sequência, o gol. Nós estamos num momento em que isso está acontecendo. Um ataque é suficiente, às vezes, para que acabe dentro do nosso gol. Eu acho que nós temos que continuar trabalhando, melhorando os comportamentos da equipe, defensivamente falando,
Hoje nós jogamos com um tripé na frente da nossa linha de zaga. Poucas infiltrações por dentro, eles conseguiram. É um sinal que a marcação estava bem constituída e bem compacta. Agora, foram duas jogadas que, por incrível que pareça, nós estávamos com a posse de bola, numa troca de passes, perdemos e provocamos essa situação. Uma bola alongada no segundo gol, distante, poderia ser tido um outro tipo de posicionamento para poder tentar neutralizar. Pessoal, você colocou que e você precisa utilizar a formação máxima, qual é a importância das São as sequências de jogos que nós vamos ter que fazer isso. Eu alertei lá atrás e é uma necessidade de fazermos para que não exista o que aconteceu no final da partida com o Ética. Sentiu um problema muscular e é isso que nós queremos evitar. Contarmos com todo mundo, em alguns momentos um ou outro jogador ficará de fora com certeza, pela necessidade, pela sequência de jogos, por tudo que tem acontecido. Todas as equipes estão tendo esse tipo de atitude. Uma outra situação agora. Não, desculpa, mas nós estamos preocupados só esportivamente. O Corinthians tem um trabalho muito sério, muito focado lá dentro. Nós estamos blindados de toda e qualquer situação. Justificarmos um resultado em cima de um outro tipo de fato, para ter certeza que eu jamais faria isso. Nem que tivesse interferido, o que não vem acontecendo, ao contrário. Mas eu jamais faria isso, porque lá dentro nós temos todo o respaldo possível e toda a segurança para que desenvolvamos o trabalho necessário para poder alcançar o nosso melhor. O jogador de uma das emergências do jogo, o Mirassol, que é um novato na Série A, surpreendeu de alguma maneira ou não? Olha, depende. Surpreendeu no resultado, sim. Entenda bem o que eu quero colocar. Nós estudamos muito bem a equipe adversária. Tanto é que é uma equipe que gosta da bola e não teve essa bola em muitos momentos da partida. Nós é que ativamos. Então eu acredito que não foi uma surpresa por aquilo que a equipe do Mirassol vem produzindo. Nós saímos com o resultado do primeiro tempo, com um jogo extremamente seguro e equilibrado da nossa parte, e de repente o gol logo no início acabou gerando uma outra situação que não vinha acontecendo na primeira fase da partida. Apenas isso. Obrigado, pessoal. Obrigado.